Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que Deus lhe abençoe grandiosamente. Amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Que nessa manhã o Espírito Santo venha lhe guardar, venha lhe proteger. Amém? Eu quero deixar uma palavra aqui para você que está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27. Diga graças a Deus. Provérbio, capítulo 14, versículo 27 e 28. Que diz assim, ó: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Pronto, preste atenção nesse versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Os laços da morte. O laço da morte que te laça, que te prende. O laço da morte que vem para destruir você e destruir a sua família, né? Que vem para desfazer a sua paz. O que é temor? Temor é um respeito. Quando nós temos um respeito para com Deus, se torna fonte de vida. O que é fonte? Fonte é que jorra. Quando se trata de uma fonte espiritualmente, está se referindo em jorrar em nossas vidas. Nós podemos ser uma fonte para jorrar o que é bom, ou podemos ser uma fonte para jorrar o que é mal. O que é temor? Temor é um respeito que nós devemos ter para com Deus. Quando o filho respeita o pai, esse pai sente prazer no filho, né? É aquele filho que tem temor, tem respeito para com seu pai. E tanto na presença como na ausência, ele respeita o seu pai, porque ele tem temor, né? Existe temor e tremor. E a palavra de Deus, Paulo, uma certa vez, ele disse que a palavra de Deus tem que ser pregada com temor e tremor. Temor é um respeito para com Deus. Isso é um temor, né? Ou seja, respeito é aquele cuidado que nós temos. Não, peraí, eu estou aqui sozinho. Ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo e eu tenho um maior respeito, né? Eu tenho vergonha de errar contra Deus. Eu tenho vergonha de pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra o meu Deus, porque eu tenho um temor, eu tenho um respeito, eu tenho uma reverência para com Deus. Isso é temor. Isso é temor. E o tremor? Tremor é uma espécie de um medo, é semelhante a um medo. Tremor, né? Quando tem um terremoto, não fala assim, teve um tremor, né? Teve um tremor, porque treme, né? Treme, abala. Então, tremor é uma espécie de um medo. E se nós não tiver um temor, ou seja, um respeito para com Deus e um tremor, que é uma espécie de um medo, nós não vamos conseguir ser fiel, irmão. Nós não vamos conseguir ser fiel. Então eu quero que nessa manhã você reflita nessa mensagem. Diz assim, ó: o temor do Senhor é fonte de vida. Ou seja, é fonte que jorra paz, jorra vida, jorra felicidade. De repente você é aquela pessoa que não se controla.
Quando você quer pecar, você não está nem aí. Você peca, você se prostitui, você adultera, você rouba seu patrão, você rouba seu funcionário, você trai seu marido, sua esposa, às vezes trai até seu filho, porque às vezes nós podemos trair nossos filhos e nossos filhos nos trair, né? Ou seja, como é que os filhos nos traem? Faltando respeito, faltando o temor e o tremor, e ambas as partes, né? E nós, para com Deus, nós temos que ter temor, porque o temor do Senhor é fonte de vida, é fonte de vida para evitar os laços da morte, para evitar os laços da morte. Sabe por que muitas pessoas têm morrido subitamente, instantaneamente? Porque tem sido laçado pelo laço da morte. Tem sido laçado pelo laço da morte, meus irmãos. Porque não tem tido temor, não tem tido respeito. Aliás, nós vivemos num mundo hoje que ninguém respeita mais a Deus, né? Ninguém respeita mais a Deus. Então, eu quero dizer para você que nesse versículo 27 de Provérbios 14, é um versículo que pode abençoar a sua vida, que pode abençoar a sua família, o seu trabalho. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar, para neutralizar, para cancelar, destruir os laços de morte. Porque nós vivemos num país que morre milhares de gente todo dia. Aí você pode dizer assim, não, missionário, mas todo mundo vai ter que morrer. Sim, irmão. Mas a Bíblia me ensina que no passado, a morte que Deus aprovava era aquele que as pessoas morriam na presença dele e cheio de anos, cheio de vida, com muitos anos, né? Deus não quer que ninguém morra jovem. Aliás, Deus não coloca ninguém para vir ao mundo para morrer na juventude. Não, a Bíblia não nos ensina isso. A palavra de Deus não nos ensina isso, né? A morte que Deus considera é aquela morte de velhice e que morra na sua presença, na presença dele. Porque quando nós morremos na presença de Deus, nós vamos viver a eternidade. Aliás, vamos viver a vida eterna na eternidade. Aliás, a morte que Jesus considera é a morte da alma, é aquela que você morre no pecado. É a morte aonde as pessoas vão para o lago de fogo e enxofre, ou seja, para o inferno, né? Para o inferno, lago de fogo e enxofre não é o inferno, é para baixo do inferno, que só vai acontecer depois que todos forem julgados, né? Então, a Bíblia nos ensina que todos vão morrer, só que Deus não quer que ninguém morra na flor da idade, na juventude. Deus permite alguém nascer para viver muito tempo, né? Aí você pode dizer assim, não, mas a gente morre quando chega o dia. Não, a Bíblia diz que o pecado abrevia a existência do homem na terra. O pecado abrevia a existência do homem na terra. Então nós temos que entender, irmãos, que o temor do Senhor, o respeito de nós para com Deus, faz com que seja evitado, faz com que seja destruído o laço de morte. Faz com que seja destruído o laço de morte, né? Para finalizar, o temor do Senhor é fonte de vida. Fonte, o que é fonte? Que jorra, né? Uma fonte de água. Era mina, ela nunca seca, ela está sempre jorrando, né? E a nossa vida com temor na presença do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Você quer evitar as mortes na sua vida, na sua família, pessoas morrendo muito jovens, não é verdade? Pessoas morrendo muito novos, moças morrendo novas,
rapazes morrendo muito novos. Por quê? É a vontade de Deus? Obviamente não, irmão. Obviamente não. Deus jamais vai permitir você nascer para morrer com 15, 20 anos. Não, lógico que não. Agora, o pecado abrevia os nossos dias. O pecado abrevia os nossos dias. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá bom? Que Deus abençoe. Provérbios 14, 27. Que Deus te ilumine e que todos tenham um bom dia na paz e na graça do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe.